E aí pessoal, tudo sereno? Aqui quem fala é o Thiagão e eu vim aqui trazer um resumo sobre o impressionismo, porque afinal é um trabalho de colégio. E eu fui obrigado a fazer esse vídeo por livre e espancada vontade provocada pelos meus amigos. E por favor, ignore essa marca d'água pelo amor de Deus. Lembrando que esse trabalho foi em grupo, então os integrantes são Gabriel Torbes da Silva Gonçalves, Marcelo de Oliveira Simão, Rafael Ramos Nunes e eu, Thiago Henning Pereira. Dito isso, vamos embora! O impressionismo foi um movimento artístico que surgiu em 1860 e terminou entre 1880 e 1890 na França, em um período que expandiu a tecnologia e a arte ocidental como um todo, a chamada Belle Époque. Mas, como qualquer tópico artístico, nós precisamos saber quais são os eventos antecedentes e o período histórico em que o nosso sujeito está presente. Então, vamos dar uma analisada ao movimento artístico realismo e à Belle Époque. O realismo foi um movimento artístico que surgiu na metade do século XIX, na França, como uma reação ao romantismo e terminou no início do século XX. E sim, existem 3 movimentos artísticos no mesmo lugar. Então, é loucura, né? Pois então, continuando, o realismo possui esse nome, pois ele traz a realidade, é mesmo? ao contrário da artificialidade do romantismo e do neoclassicismo, que agora nós não vamos tocar, pois ele não é de extrema importância. Pois então, o que o realismo trazia? Bem, ele trazia uma retratação da vida bem diferente, trazendo problemas das classes médias e classes baixas da época na Europa. E por causa disso, se originaram diversas obras e movimentos políticos em diversos países ocidentais, como o positivismo, o comunismo e o evolucionismo. Mas como sempre, isso é para depois. Se quiserem, posso fazer um vídeo sobre eles e o realismo como um todo. Agora vamos para a Belle Époque. Bem, a Belle Époque, como dito anteriormente, foi um período que revolucionou a ciência e a arte, com as invenções do telégrafo, do telefone, do automóvel, do navio e da locomotiva a vapor, além da presença de diversos movimentos artísticos e construções, como a Torre Eiffel. A Belle Époque pode ser considerada um período eufórico, com o objetivo de trazer alegria e bem-estar aos países ocidentais, ao tentar aliviar o medo das pessoas com a ameaça de uma possível guerra. Esse medo começou a se manifestar graças à Guerra Franco-Prussiana, que começou em 1870 e terminou em 1871. E, bem, esse medo se realizou pelo surgimento da Primeira Guerra Mundial em 1914, assim terminando o período da Belle Époque. Ok, já que vocês já sabem o que é o realismo e a Belle Époque, vamos ao que interessa, o impressionismo. Primeiro de tudo, vamos à origem dele. O nome impressionismo vem de um texto jornalístico com o objetivo de expor uma obra, sendo essa a famosa Impressão Nascer do Sol, criada pelo artista francês Claude Monet. Basicamente, essa obra trouxe vários artistas da época a reproduzir as mesmas técnicas que Monet usou, e com o tempo começou a se estabelecer características, sendo elas, todas elas devem ser expostas à luz solar, ou seja, expostas publicamente na rua. Os objetos das obras deveriam adquirir uma tonalidade específica ao refletir da luz solar a obra, e obviamente eram modificadas dependendo da força da luz solar. Mas a base, o princípio, é esse. O contraste da luz e da sombra devem ser de acordo com a lei das cores complementares. Em querer explicar neste rápido slide, foi! Ou seja, sabendo essa lei, eles faziam as sombras mais luminosas e coloridas, por causa da complementaridade que o amarelo tem com o roxo, ou violeta, além de ser o contrário do movimento realista, por causa que os artistas desse movimento usavam sombras escuras. Eles também defendiam essa técnica, pois eles diziam que era assim que as pessoas enxergavam o mundo. E por último, complementando o anterior, as figuras não devem ter contornos nítidos e as cores devem ser puras, ou seja, sem misturas, sendo dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. As pinturas mais famosas, excluindo a pintura originária do movimento e seus respectivos artistas, serão apresentadas nesses slides.
Mulher com Sombrinha e Campo de Papoulas, de Claude Monet, Aula de Dança e o Absinto, de Edgar Degas, Um Bar no Folie Bergère e O Bebedor de Absinto, de Edouard Manet, O Moço dos Barqueiros e Maternidade, ou Mulher Amamentando Seu Filho, de Pierre-Auguste Renoir. No impressionismo, a música e a literatura também tinham suas características. Vamos começar com a música. A música impressionista foi baseada no eruditismo ou classicismo, ou seja, ela era criada com clareza, equilíbrio e formalidade, mas ela também trazia sentimentalismo, mas não tão exagerado como o romantismo. Usavam-se formas de escala hexafônicas, e às vezes algumas formas curtas, como o prelúdio, por exemplo, diferentes da escala maior e menor utilizadas no romantismo. Não possuía linhas melódicas nítidas, e as melodias eram pouco angulosas, trazendo a importância do efeito de cada som. Alguns trechos das obras mais importantes serão tocados nesse instante. Agora, vamos à literatura. A literatura impressionista é caracterizada pelas emoções, onde se valoriza as sensações e memórias de um tempo que não existe mais, com um foco em sentimentos individuais, não tão exagerados como o romantismo. Também trazia uma linguagem perfeita, usando metáforas, ritmos e evocativos. Normalmente eram contadas sob o ponto de vista do autor e das perspectivas de seus personagens, ou seja, o tempo e a lembrança são os temas mais característicos neste tipo de literatura. Em geral, a literatura impressionista se preocupava com o retrato fiel da realidade no instante em que qualquer ação acontecia. Os maiores autores na literatura impressionista são Marcel Proust, Graça Aranha, Raul Pompeia, Eça de Queiroz e Machado de Assis. E esse foi o vídeo, pessoal. Professora Ana Lúcia e telespectadores, espero que vocês gostaram desse breve resumo e, por favor, deem o like, se inscrevam, compartilhem para os amigos e deem sugestões para os próximos vídeos. Enfim, falou!